Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse programa Jovem Depois dos 40. É um prazer receber você aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa aqui que eu achei muito legal, sobre um teste que você pode fazer para prever quanto tempo você vai viver. E esse engraçado que esse teste saiu no Discover Ciência. E eu achei legal, eu procurei no site do Discover Ciência, né? E li lá, achei legal o que eles falam e resolvi fazer um vídeo sobre isso. Então diz o seguinte: se você tiver dificuldade em executar esse teste, a sua vida pode ser interrompida em muito pouco tempo. Olha, presta atenção nisso. E aí então, no site do Discovery, eles começam com uma pergunta assim: quantas vezes você parou para pensar quanto tempo você ainda tem de vida? Quantos anos ainda te resta? Aí ele diz o seguinte: graças a um teste feito por um médico brasileiro chamado Cláudio Gil Araújo, agora você pode fazer um teste simples na sua casa em apenas alguns segundos para prever quantos anos você ainda vai viver, claro, de acordo com o Discover Ciência, né? Então ele diz o seguinte: o médico Araújo fez um teste depois de perceber que muitos dos seus pacientes, especialmente os mais velhos, muitas vezes tinha dificuldade com um simples ato de equilíbrio e de força, como pegar algo no chão ou levantar de uma cadeira. E aí ele diz assim: sabemos que problemas de equilíbrio e condicionamento são conhecidos por aumentar o risco de quedas e de acidente e de morte. E também é um perigo que pode prejudicar a saúde cardiovascular. Ele se perguntou se a flexibilidade e o equilíbrio e a força de um paciente poderia ser usado como uma medida de expectativa de vida. E olha só, qual foi a ideia dele? A ideia dele é que pacientes deveriam ser motivados para ficar melhor em forma, para fazer exercício para ficar em forma, para que esses pacientes tivessem consciência de como a saúde geral está sendo afetada pelo seu condicionamento físico. Se o paciente está em forma, ele não precisa mudar o seu comportamento, continuar assim, trabalhando para ficar em forma. Agora, se ele está fora de forma, ele precisa fazer esse teste. E um teste muito simples. Ele diz o seguinte: você pode fazer esse teste em você e você pode fazer também em um amigo, mas de preferência que você faz em você, né? Eu já fiz em mim e já fiz em vários amigos, inclusive fiz aqui no cameraman aqui que está gravando esse vídeo aqui pra gente aqui. Para você fazer esse teste, você coloca uma roupa folgada, uma roupa bem confortável, e aí você fica de pé no meio da sala, né, em pé, estica o braço e aí você abaixa sem levantar o calcanhar. Olha só, sem levantar o calcanhar, com o calcanhar no chão, o pé plantado no chão. Você fica em pé com o pé plantado no chão, estica o braço para frente e você abaixa sem levantar o calcanhar até sentar no calcanhar e depois você levanta novamente. Esse sentar no calcanhar e levantar sou eu que estou falando para você fazer, porque na verdade ele fala para você fazer com os pés cruzados, E aí diz o seguinte: os pés cruzados é mais difícil. Eu fiz com o pé normal, eu abaixei e levantei. Com os pés cruzados eu tive dificuldade em abaixar e eu tive dificuldade em levantar. Eu consegui, mas com muita dificuldade. Isso é porque tem de um bom tempo para cá que eu venho me cuidando. Se eu fizesse isso há um ano atrás, eu não nem passava no teste. Eu ia ter o resultado que ele vai falar aqui. Então ele diz o seguinte: uma vez que você faz isso, se você não conseguir levantar, olha só o que ele diz. O Araújo descobriu que ele poderia prever a expectativa de vida com alarmante precisão simplesmente fazendo esse teste. Ele testou mais de 2 mil dos seus pacientes com idade de 50 a 80 anos. A maioria deles, então ele tinha lá um sistema de pontuação. A pessoa, digamos, fazia isso 3, 4 vezes, ele ia fazendo uma pontuação para ver a dificuldade da pessoa. E ele falou assim que as pessoas que tiveram pontuação menos de 8 tinham 2 vezes mais probabilidade de morrer nos próximos 6 anos. Como eu disse, provavelmente, se eu tivesse feito esse teste há um ano atrás, eu já veria que eu teria a probabilidade de morrer nos próximos 6 anos. Mas sem ter feito esse teste, eu já sentia isso. Eu sentia que eu estava muito pesado, que eu estava muito lento, a minha saúde não estava legal. E eu senti que se eu continuasse do modo que eu estava, nos próximos 6 anos, provavelmente eu estaria morto. E ele disse que fez esse teste
E a maioria das pessoas tiveram esse problema, a maioria dos pacientes acima dos 50 anos. Então ele fala assim, esse teste não significa nada para as pessoas abaixo dos 50 anos. Por exemplo, um jovem, por exemplo, fiz aqui com meu cameraman aqui, ele tem 23 anos. E ele fez isso tanto com a perna cruzada como com o pé normal. Ele baixou, levantou, teve um pouquinho de dificuldade, mas ele não está acima do peso, está um peso normal, né? E depois também tem 23 anos. Então esse teste para ele não serviu muito, mas de qualquer modo eu falei para ele, vamos fazer esse teste e vamos ver, né? Aí ele fez, eu falei, não, só nesse teste você já garantiu mais 20 anos, porque aí, né, vamos dizer, mais 30 anos, porque aí depois dos 50 vamos ver como é que você vai estar, né? A boa notícia é que quanto mais jovem você for e você começar a praticar exercício, se você entrar em forma, né, e continuar se mantendo em forma, mais longevidade você vai ter. Agora, se você tiver 50 anos ou mais e fazer esse exercício e tiver dificuldade em abaixar e levantar, se preocupe, meu amigo ou minha amiga, porque o bicho está pegando para o seu lado. O bicho está pegando para o seu lado. Acorda para a vida, começa a se cuidar, começa a fazer exercício físico, porque senão, se você não fizer nada, você vai estar pregando o último prego do seu caixão. Parece brincadeira, mas é sério. Eu senti isso há um ano atrás. Inclusive ontem mesmo, conversando com um sobrinho meu, né? Tem 45 anos. E o filho dele tem 22. Ele não conseguiu fazer esse teste e o filho dele com 22 anos também não conseguiu. Pense vocês dois aí, o que vocês querem para a vida de vocês. Porque está muito acima do peso e ali se percebe assim, sem equilíbrio nenhum, sem força muscular nenhuma e muito acima do peso. Isso é um perigo tremendo, realmente. Bom, espero que você tenha gostado da dica aí. Faz o teste aí, vê se você precisa correr atrás do prejuízo ou não. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Tchau.